Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um podcast dos Concurseiros da Educação. E hoje temos uma convidada muito especial, a professora Cássia Braga. Tudo bem, professora? Oi, Jennifer, eu estou bem, e você? Tudo bem. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. A professora Cássia, gente, ela é professora de língua portuguesa, professora de redação, ela dá aula para vários concursos também, e inclusive a professora Cássia me ajudou a chegar a gabaritar a redação discursiva na prova do concurso aqui do Distrito Federal. Me ajudou nesse processo, por isso que eu trouxe ela para contar, né? Muito importante que vocês saibam, então fique aqui até o final desse podcast. Só para fazer aqui um adendo, né, que o mérito é seu, a gente ajuda, a gente dá o caminho, mas o mérito é do aluno, porque de nada adianta o professor ajudar, o professor dizer o que precisa ser feito, se o aluno não fizer a parte dele. Então, a maior porcentagem dessa conquista, com certeza, é sua. Parabéns. É verdade. Obrigada, professora. Dando continuidade no que você falou, porque às vezes as pessoas, por exemplo, acham que só comprar um curso, só comprar algum preparatório, só aquilo já vai levar à aprovação. Sabemos que isso é só um complemento, né? É só um complemento adicional para ajudar nesse processo. O que acontece, Jennifer? Então, se o aluno ele não fizer a parte dele, nada adianta. Pode ser o melhor concurso, o melhor cursinho, pode ser o melhor professor. Se o aluno não faz a parte dele, nada adianta. Então, o que ele precisa fazer? Ele precisa treinar a redação, ele precisa estudar, ele precisa ler, ele precisa resolver as questões de todas as outras matérias, ler lei seca, ler a gramática, porque o professor ele não vai fazer o milagre, né? Ele vai ajudar. Ele vai ajudar, né? E o aluno precisa fazer a parte dele. Isso. Exatamente. Tudo isso que você falou é super importante. Mas, iniciando aqui, as pessoas de casa querem saber também, e eu também quero saber, quando foi que você decidiu... Pode falar. Não, é porque eu tô imaginando qual vai ser a sua pergunta. Quando foi que eu decidi? Tá. Quando você decidiu estudar língua portuguesa? Pois é bem interessante isso, porque eu decidi no ensino médio. Então, a história é um pouquinho longa, mas eu vou resumir aqui pra não ficar tão cansadinho. Mas a gente quer saber, eu tô curiosa pra saber, o pessoal de casa também. Pode falar. O que acontece? Na época do ensino médio, eu não fui uma aluna exemplar, né? Pessoal, não fui uma aluna exemplar. Mas o que acontece? Eu conheci uma professora, ela se chamava Maxuni. E ela era o terror, porque professor de português na escola, ele é o terror. Ele é o terror. Professor de português e de matemática, ninguém gosta. Eu não gostava. E ela era o terror. Mas aí ela fez uma lista. Olha essa história. Ela fez uma lista de livros. E aí ela disse assim: quem ler mais livros vai ganhar um ponto extra. Então você tinha que ler o livro, fazer uma resenha e apresentar. Eu li alguns livros, não ganhei, não li a maior quantidade de livros, não apresentei também. Mas eu li, peguei aquela lista e li. E o primeiro livro que eu li foi um livro da Agatha Christie, que era Depois do Funeral, o nome do livro, né? Depois do Funeral. Depois que eu li esse livro, eu gostei tanto. E eu gostei muito de ler. Eu gostei daquilo, sabe? Depois eu peguei outros livros, peguei uns bons, peguei outros ruins e passei a ler. E antes de eu começar a ler, eu escrevia poesia. E na minha cabeça eu escrevia muito bem. E aí, o que eu pensava? Eu falava, agora eu gosto de ler, ou seja, eu gosto de literatura. Ó, minha cabeça inocente de 16, 17 anos. Aí, então eu gosto de ler, eu gosto de literatura. Então, eu escrevo poesia, na minha cabeça eram boas, mas depois lendo agora adulta e mais madura, elas eram péssimas. Mas na minha cabeça eu escrevia bem. Mas eu nunca tive dificuldade para escrever mesmo. Entendi. Nunca tive essa dificuldade. Beleza. Então, eu pensava, então eu vou fazer letras ou vou fazer jornalismo? E aí, pensando no campo profissional, eu falei, não, eu não vou fazer jornalismo, porque em Brasília essa área é muito restrita, eu não vou conseguir trabalhar, vou fazer letras mesmo. E pronto.
E foi isso que eu decidi. Um ano depois de eu ter terminado o ensino médio, eu comecei a fazer a faculdade de letras. Mas quando você iniciou a faculdade, você já gostava de língua portuguesa? Ou tipo assim, quando você entrou, que você aprendeu a gostar? Gramática e tudo mais? Eu não gostava, não. Eu não tinha muitas dificuldades, mas eu não gostava, não. O que eu gostava mesmo era de ler. Então, na época da faculdade, eu li muito. Entendi. Enquanto eu fazia faculdade, eu trabalhava em uma ótica. E os meus chefes, eles eram muito tranquilos. Então, se eu tivesse parada ali, não estivesse trabalhando, eu poderia ler, estudar. Então, ou eu estava lendo ou eu estava estudando. E eu nunca tive problema com isso. Eles me apoiaram muito durante todo esse processo. E aí eu lia bastante. Então, professora, o fato de você gostar muito de ler, eu creio que tem ajudado você a ter, digamos assim, escolhido, né, esse curso. Sim, exatamente, né? Inclusive foi isso, né? Foi um dos pontos. A leitura e, na minha cabeça, eu escrevia bem. Mas, agora, gostar de gramática, voltando à sua pergunta, eu não gostava, não. Quando eu fiz o curso, a faculdade de letras e tal, eu vi a necessidade de que você precisa aprender gramática. E, por incrível que pareça, no curso de letras, você não aprende gramática. Você aprende mais a questionar, parte teórica, né? Isso, a questionar uma visão mais social. Entendi. Da língua, a literatura, a gente aprende um pouco mais a fundo. E como foi esse desafio? Foi difícil até você chegar nesse processo de... Hoje eu tenho, digamos assim, a gente sabe que língua portuguesa não dá para dominar tudo, né? Mas a gente conhece muita coisa. A gente sabe que os professores de língua portuguesa conhecem muita coisa sobre a área. Como foi esse processo para você conseguir ter experiência realmente nessa área de língua portuguesa e tudo mais? O que acontece, Jennifer? Quando eu terminei a faculdade, a gente não aprende gramática na faculdade. Beleza. Aí, tentando estudar sozinha, ver alguma coisa ali, nada. Eu não pegava. E aí, eu decidi fazer um curso de gramática presencial. Fiz um curso de gramática presencial. E ele sozinho não ajudou. Então, fiz esse curso, parei, terminei o curso. Depois, eu fui para os treinos mesmo. Responder questão, entender o erro da questão, entender o porquê que a questão estava correta. E aí passaram-se ali alguns anos, eu decidi não trabalhar na minha área de formação. E aí, depois me deu uma coisa e eu decidi. Eu falei, não, eu vou trabalhar na minha área de formação. E com isso eu intensifiquei os estudos. Então, foi gramática, foram muitas questões. Teve um dia que eu publiquei no meu Instagram o livro desse curso. Ele tem mais de 2.000 questões respondidas. E, 70% desse meu material está respondido. E no concursos também, várias questões respondidas. Então, o processo ali, para eu chegar a um bom entendimento gramatical... Foi esse trabalho de formiguinha, foi esse trabalho de resolução de questões, foi esse trabalho de leitura de gramática, foi esse trabalho do curso de gramática presencial. Fiz também o curso com a mesma professora, online. Depois eu assisti a aula de outros professores, então foi um trabalho intenso. Então, você disse que... Então, quer dizer que responder questões... um método que vai ajudar realmente a pessoa que tem dificuldade de língua portuguesa. Responder bastante questões é um dos métodos que pode ajudar. Isso. Não dá pra gente falar que é o método, né? Porque a gente disse que é apenas um. E não é assim. Métodos, isso. Esse método de eu responder muitas questões é porque eu tinha, na época, eu tinha o intuito de fazer um concurso público. Eu nem imaginava que um dia eu estaria no local desses professores que eu tanto assisti, que eu tanto admirei, né? Nem nos meus melhores sonhos eu imaginei isso, de verdade. Mas assim, como eu tinha esse intuito, o melhor caminho é, com toda certeza, responder questões. Mas o que acontece? Existem algumas pessoas que simplesmente não querem fazer concurso público. Não é o caso das pessoas que estão aqui conosco. Mas...
existem algumas pessoas que não pretendem fazer concursos públicos e aí elas encontram outros meios de aprender gramática com leitura, exercício da própria gramática. Mas lembrando também que a língua portuguesa não está só presente nos concursos públicos, também em todas as áreas que a gente for querer fazer. Por exemplo, no Enem, a língua portuguesa está. Quando você vai fazer uma faculdade também tem língua portuguesa. Então, a língua portuguesa ela está presente em todas as áreas das carreiras profissionais, né? Com certeza, até porque é a nossa língua materna. É a nossa língua materna, então ele está presente em tudo. E uma coisa que eu quero saber, o pessoal de casa também quer saber, que você também pontuou, como foi a decisão que você tomou para começar a dar aulas para concursos públicos? Ai, meu Deus, foi muito louco. Porque aconteceu, simplesmente aconteceu. Porque é como eu te disse, nem dos meus melhores sonhos eu imaginei. O que eu pensava? Eu falava, gente, pra você ser professor de concurso público, você tem que ser muito bom. Você tem que ser o top. Sim. Tá, esse era o meu pensamento, né? E aí, já eu retorno a esse pensamento. Uhum. Eu trabalhei, eu comecei já vou emendar essa pergunta com o início da minha carreira. Eu acho que articula bem. Então, o que acontece, Jennifer? Então, eu me formei, não quis trabalhar na área, trabalhei com outras coisas que foram enriquecedoras aqui pro meu profissional, pro meu desenvolvimento como ser humano e como profissional. Depois me deu um start e eu quis trabalhar na minha área de formação. Beleza. Eu comecei trabalhando com crianças. Olha. Comecei trabalhando com crianças, dando aula de inglês para criança. Ah, então quer dizer que você tem conhecimento de inglês também? Não muito. Eu não sabia disso. Tá vendo? Olha só. O que acontece? Então, não muito, né? Mas o suficiente para ministrar aula para criança. Porque pra criança, a gente não... Como é a língua inglesa básica, né? Avançada, Básica ali, só pra ele conseguir ler uma coisinha, entender o joguinho, entender uma palavra que foi falado ali no desenho que ele tá assistindo, enfim. Aí, o que acontece? Comecei trabalhando nessa escolinha. Em seguida, eu fui chamada no contrato temporário da Secretaria de Educação. E aí, na Secretaria de Educação, comecei a trabalhar com português. E aí, eu fiquei oscilando. Inglês, português. Ah, então quer dizer que você já foi aprovada no contrato temporário, Já. Né? Então, você já foi aprovada, né, em uma das provas. Lembrando que a prova do professor temporário aqui do Distrito Federal, o nível dela é o mesmo do efetivo. A única coisa que muda é que não tem a parte da redação, mas são as mesmas disciplinas que são abordadas. O nível de dificuldade é o mesmo. Então, quando você estuda para o contrato temporário, você precisa ter dedicação também, assim como é para o efetivo. Né? Então, exatamente. Então, quer dizer que você também passou no processo seletivo, passei né? algumas vezes, né? E aí, eu trabalhei na Secretaria de Educação algumas vezes. E aí, eu oscilava. Secretaria de Educação, escola particular com criança. Beleza. Então, aí teve um momento que eu estava trabalhando com crianças numa escola muito boa, inclusive. Eu gostava do ambiente, eu gostava da escola. Eu tive bons resultados com as crianças, os pais gostavam, então... Mas eu não queria mais aquele lugar, eu não queria mais ter o inglês como meu plano B, trabalhar com crianças como meu plano B. Não queria mais. Eu queria abandonar esse meu plano B. Nesse momento, muitas coisas aconteciam ao mesmo tempo, né? Mas aí, nesse momento, eu comecei a gravar correção de questões para um concurso para um cursinho, né? Voltado para concursos militares, tipo ESA e por aí vai. E aí eu gravava algumas questões. Então, me chamavam, Cássia, eu tenho, 200 questões para gravar de português, de gramática e texto. E aí eu ia lá, gravava questão por questão,
pra compor o livro deles lá, bem interessante. Ah, entendi. Então, antes de iniciar antes de você começar a dar aula para concurso, você gravava aulas, digamos, para preparatórios, é isso? Mas de curso profissionalizante, esse cursinho, ele ainda existe, Ah, né? Ele entendi. existe, muito bom, bem reconhecido na área das carreiras militares, que é o método QR. Então, eu comecei no método QR e lá eu gravava essas questões. Entendi. Né? Então, como é que era esse trabalho? Então, como é que era esse trabalho? Eu recebia as questões e aí eu gravava questão por questão. Ah, por que ela tá certa? Por que ela tá errada? Quando o candidato estivesse lá treinando, ele, meu Deus, estou com dúvida. Ia lá assistir ao vídeo e descobriu por que tava errado, por que tava certo, enfim. Beleza. E aí, me deu uma coisa assim, eu não queria mais essa vida de escola, de aula de inglês, de escola particular. Não queria trabalhar com criança mais. O contrato temporário, eu não passei nessa, eu nunca reprovei no contrato temporário. Nunca reprovou? Nunca. E nessa eu reprovei. Quando eu reprovei nesse contrato temporário, Jennifer, eu não sei nem como é que vai ser isso pra minha reputação. Paciência. Mas lembrando também que antes de a gente chegar à aprovação, existem as reprovações. Com certeza. Mas essa reprovação ainda não tinha chegado. E aí ela chegou e eu fiquei tão arrasada, Jennifer, e eu chorei tanto, eu me senti tão incapaz, eu me senti tão burra, meu Deus, tudo de ruim eu senti nessa época. E aí... Inclusive, é importante você falar, que quando eu fiz a primeira prova, que foi para a Cidade Ocidental, que eu cheguei de Manaus, vocês viram no meu primeiro podcast, com 3 meses de estudos, eu fiz o processo seletivo da Cidade Ocidental e eu tava muito confiante, por quê? Porque eu vi as notas de corte do ano passado e eu vi, nossa, eu vou conseguir e tal. Então, eu já tinha criado aquela expectativa que realmente eu ia conseguir, né, passar nesse concurso. E quando eu vi que meu nome tava lá, eu fui aprovada, né, nesse concurso, mas que eu não tinha sido chamada, eu realmente fiquei arrasada, comecei a chorar e tudo mais. E é super importante você ter falado isso, professora Cássia, porque o que eu falei no outro podcast também, e eu vou ressaltar aqui, é que a gente não pode se prender, né, a um concurso. Isso. A gente não pode dizer que aquele concurso é o seu sonho, que você só tem aquilo e tudo mais. A gente não tem que criar muita expectativa sobre aquilo. A gente tem que fazer a nossa parte, né? Fiz a minha parte, se eu conseguir, tudo bem. Se eu não conseguir, vou continuar a minha jornada. Isso é que acontece com a maioria dos concurseiros e as pessoas que estão em casa também. Às vezes sofre e abandona os estudos. Por quê? Porque se sente, como eu posso dizer, se sente derrubado pela reprovação. Não é isso mesmo, professora Cássia? Um lixo. E aí, isso me fez muito mal. Muito. Até me emocionei. E aí, isso me fez muito mal. E o que eu fiz? Eu peguei todo o meu material, tudo, e joguei no lixo. Tudo. E aí, me deu uma coisa. Gente de Deus, como assim? Quando eu tava contando sobre a doença dele também, eu comecei a chorar. Respira, tudo mais. Deixa eu recapitular aqui pra gente ver as perguntas. Não, mas a gente pode continuar. Vou só beber aqui uma água. Tá. Vamos lá. Tá. E aí eu me senti muito assim. Eu falei, gente, eu não quero mais isso. Eu não quero mais esperar que as coisas aconteçam comigo. Eu imagino como foi todo esse processo. Como foi difícil também. James de Deus, desculpa. Meu Deus, como assim? Tinha anos que eu não chorava por isso. Mas é uma história. E aí, o que acontece? Eu passei por essa reprovação. E essa reprovação foi a melhor coisa que me aconteceu. A melhor coisa. Meu Deus. E aí, eu chorava. Joguei tudo no lixo. Tudo! Depois eu me arrependi. Mas eu joguei tudo no lixo. Caderno, anotação de anos. Nossa! De anos. Inclusive com as anotações que eu fazia nos cursinhos com professores velha guarda aí, né? Bem renomados, bem né? Renomados. Bem experiente. A Madalena, Coate, o Francelino, essas anotações, sabe? Tipo, dessa galera aí. Joguei tudo no lixo.
E aí eu decidi o seguinte, eu não quero mais que as coisas simplesmente aconteçam comigo. Eu não posso mais aceitar, sabe? Eu não posso mais aceitar que as coisas simplesmente aconteçam. Eu tenho que fazer acontecer. E aí eu pensei, se eu gravar X questões por mês, eu consigo o salário da escola. Vou propor isso aos meninos do método QR. E se eles aceitarem, eu peço demissão da escola. Ah, então você partiu pro plano B. Você traçou... Não, eu não tive mais plano B. Eu tive um plano A. Eu tracei o plano A e o plano A tinha que acontecer. Tinha que acontecer. E aí eu propus. Eu falei, vou propor. Então, o não eu já tenho. Então, eu vou atrás do sim. Nem da humilhação eu vou atrás. Então, assim, isso me deu esse estalo, sabe? Beleza, conversei com eles, fui pro estúdio gravar. Quando eu saí, eles me propuseram uma coisa muito melhor. Eles me propuseram gravar uma matriz de gramática e de texto. Olha isso. Eles me propuseram fazer lives semanais e continuar com as questões. Olha, então quer dizer que você sendo reprovada Lembrando que a professora Cássia, em todos os outros processos seletivos, ela foi aprovada, né? Então, eu reprovei. Então, são coisas da vida que acontecem pra vir coisas melhores. Às vezes a gente acha que aquilo, a gente tá destruído e tudo mais, mas a gente vê que vem coisas muito melhores, né? Eu me lembro direitinho de eu lá na sala dos professores chorando, eu reprovei, não sei o quê. E eu falava, mas Deus tem um plano. E eu falava, mas eu, no meu coração, poxa Deus, que plano é esse? Enfim, até aí eu não entendia. Então, quando isso aconteceu, quando os meninos acreditaram em mim, acreditaram no meu potencial e me deram essa oportunidade, depois disso... não foi uma porta que se abriu. Abriu um várias, portão. Né? Várias E aí portas. Muitas coisas começaram a acontecer, Jennifer. Então, o que acontece? Com essas lives, depois dessas lives, eu recebi o convite do rapaz do IMP, do Will. O Will entrou em contato comigo, gostou do meu trabalho, gostou da minha aula, me chamou para gravar matrizes, fazer lives para eles lá. Lembrando que o IMP é um dos maiores cursinhos presenciais e online também de Brasília. E depois, daí as coisas foram acontecendo. Foi alavancando, né? Isso, foram alavancando. Eu fui conhecendo várias pessoas, trabalhando. Hoje eu agradeço a Deus. E não é hipocrisia. Não é hipocrisia, tipo, ai, que conversa bonitinha. Não é. É verdade. E eu agradeci tanto a Deus por essa reprovação. Quando eu vim pra cá, eu pensei, eu acho que essa pergunta vem. O que eu falo? Eu falo a verdade e pago aí de boa moça, de bonitinha e tal? Não, calma aí, eu falo a verdade, né? E mostro aqui o que é a vida real mesmo, ou eu minto e deixo tudo muito bonitinho? Lembrando que é super importante o quê? Tudo que nós estamos falando aqui foi que realmente aconteceu com a trajetória da professora Cássia. Então, para você ver que não só você, como também a gente aqui já passou por esse processo de dificuldades, de decisões, de reprovações, até chegar em uma carreira profissional que a gente tanto almeja. E aí, hoje, então, só para explicar minha reprovação foi falta de estudo. Falta de estudo, falta de estudo das outras matérias, claro, né? Falta de estudo. Então, eu falo muito isso para os alunos. Olha só, se você não estuda, você não passa. E não tem caô, igual o povo da quebrada fala. Não tem história. Se você não estuda, você não passa. Então, professora Cássia, você tinha muita facilidade da língua portuguesa e deixou de lado as outras matérias. E é muito importante a gente focar naquilo que a gente tem mais dificuldade. Com certeza. Né? Aquilo que tem mais dificuldade, a gente foca, e aquilo que a gente tem a facilidade, vai lá e revisa, né, os conteúdos. Exatamente. Então, foi isso que faltou no seu processo, né? Foi. Ainda bem. Porque hoje, Jennifer, eu não sei mais, não tenho mais
essa vontade, assim... Talvez um dia essa vontade brote novamente, apareça novamente, de ser concursada. Mas hoje, eu gosto tanto de dar aula para concurso público. Mas eu me encontrei de tal forma. Por quê? Porque a gente é muito livre e a gente ensina para quem quer aprender. Para quem quer aprender. Para quem tá ali com o objetivo, né? Para quem tá com o objetivo. Então, eu não fico dentro de sala de aula chamando atenção. Ei, menino, olha para cá. Não! Eu tô ali, aprende quem quiser. Assista quem quiser. E isso é muito bom, porque normalmente essas pessoas querem. Realmente. E agradecemos por você estar nesse ramo de concurso público, né? Agradecemos muito, porque a sua aprendizagem e tudo mais tem ajudado milhares de pessoas, né? A traçar o caminho para conseguir a tão sonhada aprovação. E eu creio que você saber que você faz parte desse processo, né? Desse processo é muito gratificante, né? Uma coisa, professora, que eu venho ressaltar foi quando eu conheci você, que foi através da professora Janaína, né? A Janaína, eu fiz um curso da Janaína, só que a Janaína estava muito ocupada para corrigir as minhas redações, então ela indicou alguns professores. Aí ela postou lá no grupo do curso vários WhatsApps. Tinha 4 professores lá, e eu pensei, qual será o professor? Eu não conheço nenhum daqui, só vi o nome lá. Nessa lista. Quem é esse povo? E, Senhor, coloque uma pessoa, né, que consiga me ajudar nesse momento e tal. Aí eu vou a professora Cássia, eu sabia nem quem era ali, né? Gostei do nome. Só gostei do nome. Entrei em contato ali com a professora Cássia e tudo mais. Foi indicação da professora Janaína. A professora Cássia me recebeu muito bem, né? E tudo mais, explicou como era o curso. Então, eu gostaria que você falasse sobre como você começou, né? Tipo, eu quero saber a professora Janaína. Como é que você conheceu ela e tudo mais? Como foi isso dela? Esse mundo dos concursos é o mundo da indicação. Então, a Daiane me colocou... Você conhece a professora Daiane também, né? A Daiane me colocou em contato com a Janaína. E aí, a gente fez ela conversou, eu posso indicar alguns alunos meus para você fazer a correção? E aí, pode indicar. E assim foi nosso contato. Então, aí ela começou a me indicar, os alunos gostaram e os próprios alunos passaram a me indicar. Então, eu não sei se você indicou alguém, mas eu não sei. Eu tive alguns alunos que vinham assim... eu vim da fulana. E, vinham 5 alunos dessa fulana. Sabe? Então, os próprios alunos começaram a gostar do trabalho. Não era um curso, era um projeto só de correção de redação. Só porque é bem detalhado, porque você se lembra, com certeza. Que você mandava a redação, eu fazia a correção, anotava ali os erros, ressaltava os erros, e depois eu ia lá no áudio. Olha, dona Jennifer, você errou nisso, isso aqui não tá bom, tá confuso, uma coisa não tem nada a ver com a outra, e não sei o que, você poderia fazer assim, poderia fazer assado. Então eu mandava o áudio. E lembrando que foi super importante esse método que você utilizou, de utilizar o áudio, por quê? Porque eu já tinha corrigido redações com outros professores, né? E com o método que a professora Cássia utilizou, de me mandar os áudios, os feedbacks, falando como eu deveria fazer e tudo mais, bem explicadinho, isso me ajudou bastante para melhorar progressivamente na correção das minhas redações. O que eu penso? Eu fazia as minhas correções de uma maneira que, se eu estivesse no local do aluno, eu preferiria que fosse dessa forma. Sabe? Porque às vezes você olha lá, o texto tá todo riscado de vermelho, você fala, meu Deus, mas que confusão é essa que eu não tô nem entendendo? Então, esse era o meu pensamento. Então, era meio que eu explicava o que eu coloquei lá. Porque eu gostaria de receber assim, entendeu? Então, eu como professora, eu sei o que eu preciso fazer para que o aluno entenda. E só a anotação não resolve. A depender da redação. Então só você fazer a correção simples não resolve, né? A anotação não resolve, assim, no meu ponto de vista, claro. E a depender da redação. Às vezes é só um detalhezinho, gramática e tal, e aí você não tem muito o que falar, né? Mas a depender, falando de estrutura de texto, não tem, é áudio e tal, você tem que explicar melhor. Então eu falo até, eu não sei se eu já falei isso com você, eu falo que se o aluno não gosta de áudio, ele não serve para ser meu aluno.
Porque eu mando áudio, sim. Inclusive, eu tô em outros projetos aí, ó. Fulano, assim, assim, assado. Do mesmo jeito. Eu demorava pra escutar os áudios, mas eu escutava todos os áudios, né? Demorava pra escutar. Então esse foi o método. E eu tive bons resultados, Jennifer. Tive bons resultados, tive boas evoluções. Teve uma aluna que me mandou e eu falei assim, fulana, olha a sua primeira redação e olha essa. Faz você, a sua própria análise. Então, você vê a evolução do aluno. Mas, lembrando, voltando lá para aquela nossa primeira conversa, de que esse mérito não é meu, assim, mas isso é falsa modéstia. Não, mas não é. Porque de nada adianta eu fazer correção, eu mandar áudio, eu falar um monte de coisa. Se você não muda as estratégias, Se você não muda a estratégia, se você não treina. Tem gente que me procura na semana da prova, nunca fez uma redação na vida e quer um milagre. Não vai acontecer. E é super importante se preparar antes... digamos assim, com antecedência, né? Com antecedência e tudo mais, porque é um processo um pouco longo, né? Não, um pouco não. Então, professora, qual foi a sensação que você sentiu naquele momento de ver tantos alunos lhe procurando? Inclusive eu indiquei você, como outras pessoas também, né? De todo esse trabalho ter sido desenvolvido. Qual foi, naquele momento, o que você sentiu? O que eu senti? Eu senti tanta gratidão a Deus, tanta gratidão, porque eu não imaginava. Eu falei isso lá atrás, retorno, falo novamente, que nem nos meus melhores sonhos eu imaginaria isso. Então, eu me senti muito grata e eu me senti na obrigação de ficar cada vez melhor. Cada vez. Porque eu pensava, essas pessoas estão me procurando porque elas acreditam no meu trabalho, porque elas gostam do meu trabalho e porque elas confiam em mim. Então, eu preciso entregar o que elas esperam. Então, era esse misto de sentimentos. Entendi. Então, eu continuo estudando, continuo, porque as pessoas acreditam no meu trabalho, acreditam em mim e eu preciso entregar o que elas precisam. Então, eu continuo trabalhando e o maior sentimento que eu tive foi o de gratidão. E eu agradeço. Nossa, às vezes eu tô lá, sei lá, vou dar uma aula para um grupo enorme de pessoas. Sei lá, 60 pessoas, 70 pessoas. E eu falo, meu Deus, muito obrigada. Muito obrigada, assim, do nada. Eu me pego agradecendo. E você vê aquelas pessoas sentadas ali e tudo mais. Todo mundo. Todas querendo conquistar um sonho da aprovação. Exatamente, sonho. E que você tá ali, né? Pra ajudar. Né? É muito tudo bom. Eu me sinto hoje no papel de professora para concursos públicos, num papel importantíssimo para a conquista do sonho de várias pessoas. Existem pessoas que pedem demissão, existem pessoas que abrem mão da vida social, da vida familiar para se preparar para algo que é um sonho delas. Então, por exemplo, o concurso dos bombeiros, um concurso para professor. E eu falei dos bombeiros agora, bombeiro, polícia, porque você tem idade. Professor, não, você pode entrar aí em qualquer idade. Agora, quando você tá nesses outros concursos, é um sonho muito forte, assim, é algo muito forte que tá dentro da pessoa, e ela fala, é minha última chance. Pra elas é a única oportunidade, né? Única oportunidade pra realizar um sonho de criança, talvez, um sonho de adolescente. Então, eu sou uma peça, eu e os outros professores, somos uma peça importantíssima para isso. Então, hoje eu sinto realmente o que é ser professor, a importância dessa profissão. Então, foi justamente isso. Quando eu lhe procurei, eu me sentia muito insegura. Eu não sabia nem como começar uma redação. Eu acho que a única redação que eu fiz na vida foi no Enem, né? Foi uma redação que eu nem sabia também fazer direito. Então, eu tinha esse medo de fazer a redação. As pessoas falavam, mas a redação reprova e tudo mais. Eu achava que era muito difícil desenvolver uma redação.
Então, você foi ali, né, me ajudou, me deu, como eu posso dizer, um pontapé para conseguir iniciar. Te deu os caminhos, Os caminhos, né? Falou que era importante ler, fazer muita leitura, né? Escrever bastante, que esse é o segredo, né? Tem que escrever bastante. Organizar as ideias. Organizar as ideias que ficam ali. Lembrando que a professora Cássia, não só ela, mas também outros professores, eles só dão o caminho. Que a pessoa mesmo que precisa trilhar esse caminho, precisa estudar, né? A pessoa mesmo que precisa saber qual é o objetivo que ela quer chegar. E lembrando também que tem pessoas aí de casa que têm dúvidas, que nunca iniciaram uma redação ou que já reprovaram por conta da redação. Qual é o seu recado, professora Cássia, que você dá para essas pessoas que estão nessa situação? Vamos lá. Então, o recado que eu dou é o treino. É o treino, porque a gente ouve muitos coaches falarem aí, né, que o treino leva à perfeição, e eles estão corretos nesse ponto de vista. É treino. E existe um esqueleto pronto para você já fazer uma redação, para conseguir? Existem alguns professores que trabalham com esqueleto, né? Que aí te ajuda a começar esse caminho. Eu não gosto muito de trabalhar com esqueleto, não. Eu gosto mais de trabalhar com a construção de ideias mesmo e organização lógica e coerente dessas ideias. Então, eu não trabalho com o esqueleto. Não trabalho, porque nós pensamos, não é? Todo mundo pensa. A gente está estudando. Para quem tá estudando para concurso, tá estudando, tá lendo. Quem tá fazendo isso de forma adequada, né? Então, está lendo, está estudando. Então, ele não precisa de esqueleto. Ele precisa organizar as ideias dele. Sim. E para ele conseguir organizar essas ideias, ele precisa treinar. Eu acho também que ter uma pessoa para corrigir as suas redações, pessoa que de seu interesse, com a qual você tem afinidade, que trabalhe com isso, eu acho que ter essa leitura distanciada também ajuda. Porque às vezes a gente organiza a nossa ideia e tá tipo, caramba, aqui ó, aqui podem me contratar, viu? Porque ninguém escreve melhor que eu. Aí quando uma outra pessoa vai ler, você fala, minha gente, o que é que essa pessoa escreveu aqui? O que ela quis dizer? Então, quando a gente faz o nosso texto, a gente tá com essa leitura viciada, a gente sabe o que a gente quer dizer, mas a gente nem sempre fala. Então, é super importante que outra pessoa tenha um olhar, olhe a sua redação, corrija se você tiver, né, uma outra pessoa pra corrigir, fazer esse processo, que olha diferente, o olhar da pessoa é diferente que o seu, né? Tem um olhar diferente, é o olhar distanciado, a gente aprende isso na faculdade. E aí, então, é interessante que você tenha alguém que faça esse trabalho pra você. Mas, às vezes, a pessoa não tem o dinheiro pra pagar, às vezes não conhece a pessoa, enfim, N motivos. Tem uma coisa chamada de distanciamento do texto. O que é esse distanciamento do texto? Vou dar uma dica pra quem tá aqui me assistindo. Esse distanciamento do texto é quando você mesmo faz a sua própria correção. Lógico que você não vai fazer ali, não vai conseguir ver todos os pontos, mas já ajuda bastante. Você faz a sua redação, ou qualquer outro texto, relatório, enfim, faz seu texto. Faz seu texto, guarda seu texto ali na gaveta. Deixa lá 3 dias, 4 dias, 1 semana. Depois, você já vai ter se distanciado do seu texto. Meio que você esqueceu do que você disse ali. Depois você pega a sua redação, o seu texto. E rever, né? Rever novamente. Quando você lê, você fala, meu Deus, que anta. Né? O que eu quis dizer aqui? E aí, você consegue, você mesmo, encontrar os seus próprios erros. Pelo menos de estruturação de ideias, sabe? Então, se a pessoa tá sem dinheiro ou não quer pagar alguém, então é uma boa dica. E você consegue diminuir esse distanciamento, sabe? Então, você consegue diminuir de 1 semana para 6 dias, para 5 dias, para tanto, até 1 hora, que é o tempo que você tem para fazer sua redação. Aí você consegue fazer sua redação, termina sua redação e faz uma leitura distanciada ali com poucos minutos. Professora, aí eu comecei a lembrar aqui que quando eu comecei a corrigir, você começou a corrigir as minhas redações, a gente treinou temas muito da atualidade. Porque no último concurso da Secretaria de Educação, de 2016 para 2017, caiu um tema que ninguém esperava, né? Que foi Cuba se despede de Fidel, né? Exatamente. De Fidel. E a maioria saiu o quê? A maioria saiu da sala transtornado, né? Transtornado porque a maioria estudou temas
educacionais. Então, a sugestão foi estudar temas de tudo. De tudo, fazer né? de tudo. Fazer de tudo. Fazer de tudo. Treinar vários temas, várias perspectivas, temas que talvez ali... Qualquer tema é provável, Qualquer tema né? é provável. Qualquer tema pode cair na redação. E aí, essa foi a minha ideia, né? De trazer temas de atualidades, temas voltados para a área do trabalho também. Eu faço isso também nas outras áreas. Entendi. Então, quando eu treinei as redações, eu treinei diversos temas. Então, temas muito difíceis de desenvolver, porque eu não tinha prática nenhuma, né? Muito e nem o conhecimento nem o conhecimento assunto, de nada, né? Mas o importante dizer é que, como eu já estudava a língua portuguesa, por exemplo, as pontuações, as conjunções, então isso também é super importante, né, professora? Ajuda bastante, com certeza. Ajuda bastante, né? Ajuda bastante. Então, o tema que foi da redação, quando eu cheguei lá e vi o tema da redação, eu vi, nossa, eu não esperava esse tema. Simples, não esperava. Né? Foi um tema simples, como é que é? A sala de aula como espaço de cooperação. Isso, a sala de aula como espaço de cooperação e solidariedade. Eu tava esperando um tema falando sobre atualidade ou coisas que estavam acontecendo no momento, né? Então, foi tipo assim, como eu posso dizer, uma surpresa. Mas é um tema para a área, então eu fiquei muito feliz. Foi um presente. Foi um presente, né? Foi um presente. Então eu trouxe aqui também algumas correções que você me ajudou a fazer, né? Mostrar pro pessoal de casa algumas correções. E eu colocava também assim, redação 5, redação 6. E foram redações, né? Viu? Redação 7. Lembrando que eu fiz 2 pacotes, eu fechei 2 pacotes de redações com a professora Cássia. 2 pacotes de redações foram, graças a Deus, foi o suficiente para me conseguir ter bons resultados. E graças aos áudios também, professora Cássia, que você me mandou, os feedbacks e tudo mais, horas de aula, às vezes a professora Cássia me mandava 1 minuto de áudio, 2 minutos de áudio. E eu consegui pegar todas as dicas da professora. Muito bom. Eu vi também que aquele concurso era muito importante para mim, que eu precisava realmente, e eu precisava dedicar, né? sair da minha zona de conforto. E qual era a minha zona de conforto? Não estudar. A zona de conforto, não estudar. E também não deixar de lado de treinar redações. Eu tinha que treinar redações. Eu tinha que ler, que eu não gostava de ler também, né? Não gostava de ler, de pesquisar, né? Tudo isso. Fazer a organização das ideias e tudo mais. E quando eu fui na prova, quando saiu a lista, né, o resultado das redações e tudo mais, que eu vi lá que eu tinha gabaritado a redação, eu falei, gente, como assim? Não sei. Eu falei, como assim? Não tenho experiência na área, né? É a prática. Não tenho experiência de nada, mas claro que conhecimentos pedagógicos, língua portuguesa, foi fundamental nesse processo. Eu dominar o tema, né? Saber alguma coisa sobre o tema e justamente organizar as ideias, que justamente foi com a dica da professora Cássia que eu consegui colocar no papel uma redação de qualidade e entregar, né? Parabéns. Então, estão aqui, né? Estão aqui as redações. Quando eu falo com a redação boa, tem cara de redação boa, olha só. Né? Estruturada, né? Bem bonitinha. Bonita, assim. Não, assim, aparentemente. Você olha assim, tá bonita. Tá bonita, então, né? Então é isso, é treino, ó, isso aqui, ó, nada aconteceu, como é que eu vou dizer? Não foi um milagre, né? Não foi milagre, foi um esforço. Foi merecido, esforço. Viu, Jennifer? E muitas outras pessoas também. Muitas outras pessoas mereceram a nota que receberam, notas boas classificações, porque foi fruto da dedicação. Exatamente. Uma amiga minha fala que o preparado nunca é pego de surpresa, porque ele sabe da resposta, do resultado. Isso. E você falando agora, né? Às vezes eu não fico nem... Passar no concurso público era um sonho para mim. Era um sonho, eu precisava passar no concurso público por conta de todas as situações que eu vivi, né? Que eu contei no primeiro podcast. Mas eu falar que eu consegui gabaritar a redação, você acredita que eu fico mais feliz do que falar que eu passei no concurso? Porque era muito desafio né? para mim. Era um desafio para mim. Eu achava que eu não ia conseguir na redação, o que todo mundo falava, né? Então, é muito mais gratificante falar que eu consegui desenvolver uma redação. Parabéns, você merece. Obrigada. Então, entrando aqui, ó, pra gente finalizar, claro, as pessoas querem saber algumas coisas, né? Algumas dúvidas que a gente recebeu aqui no nosso grupo do Telegram. Tem pessoas falando o seguinte... como é a melhor forma ou o melhor método de aprender língua portuguesa? Língua portuguesa é aula, questão,
gramática. Aula, questão, gramática. Aula, questão, gramática. Um ponto bem interessante também, que você não precisa levar só para a língua portuguesa, mas você pode levar também para as outras matérias. Por exemplo, você vai responder a questão. Por que tá errado? Por que tá certo? Sabe? Porque às vezes a pessoa, acertei, mas acertou no chute. Acertou por um outro motivo. Não sabe nem por que acertou, né? Não sabe nem por quê. Então, eu acho, pelo menos o meu processo foi assim, de justificar tudo. Não precisa anotar. Mas justifica mentalmente. Tipo, por que eu errei? Aí, eu fazia isso muito, né? Nos simulados. Isso ajuda. Justificava a resposta. Isso ajuda muito nesse processo. E tem algum conteúdo específico que mais cai nas provas? Gramática, nossa, são muitos conteúdos que caem na prova. Mas o que você acha que tá presente na maioria das provas, recorrente? Frase, colocação pronominal, os termos da oração. Esses caem, assim, despencam. Muito mesmo. Mas para português você tem que estar pronto para tudo. Para tudo. Outra pergunta que fizeram aqui, super importante, é... Não sei como iniciar uma redação. Por onde começar? Não, eu já ia fazer uma piadinha, tipo, pelo início. Então... O que a pessoa precisa fazer para começar falando rapidamente aqui. Você vai começar a redação? Apresente a ideia do seu texto. Comece apresentando a ideia do seu texto. E aí a gente tem muitas outras formas de fazer a redação e tal. Mas é apresentar o texto. Começa a redação, apresente o texto, apresente a ideia. Vai falar sobre o quê? Vai falar qual é o tema mesmo? Vai falar sobre a escola como local de solidariedade e cooperação? Então, quer dizer o seguinte, quer dizer que a escola não é só o local para você aprender conteúdos, português, matemática, física, química. Não, a escola também é o local para você desenvolver o seu lado social, o seu lado emocional e trabalhar ali a cooperação. Então, apresenta a ideia. Então, você vai falar sobre o quê? Isso, vai falar que a escola não é apenas o local para você trabalhar o conteúdo. Você também vai trabalhar o social. Apresentou a ideia. Então, rapidamente aqui, sendo bem breve, é isso. Estou perguntando aqui também quantas horas que eu devo me dedicar para essa matéria. Então, falar de horas é muito complicado porque cada pessoa tem um processo. Então, às vezes, algumas pessoas conseguem dedicar muitas horas e conseguem dedicar bem essas horas. Algumas pessoas têm poucos minutos, poucas horas. Então, depende da pessoa. Tem gente que tem um nível de concentração um pouco menor, né? Não consegue ficar concentrado por muito tempo, aí estuda menos tempo. O ideal é que o tempo de estudo seja efetivo. Então, quanto tempo eu estudei? Meia hora, mas você estudou meia hora efetivo, de verdade? De qualidade, né? Foi de qualidade? Então, vale mais que 6 horas. Tipo assim, porque às vezes a pessoa tá ali fazendo alguma coisa, cozinhando e tudo mais, no Instagram, só tá escutando um áudio, né? Não tá ali sentada, fazendo as anotações e tudo mais, né? Então, Jennifer, não conseguia estudar, digamos, vou botar um áudio aqui, vou escutar uma audioaula e vou fazer minhas coisas. Eu tinha que realmente sentar e me concentrar. Não conseguia de jeito nenhum. Então, agora a pergunta que eu vou fazer pra você, que eu tinha uma dúvida, né? Quando as pessoas procuram você, qual é a maior dificuldade delas nessa parte da redação, professora? Mulher é tudo. É assim, a maior parte, as pessoas vêm com medo. A maior parte delas. Eu tenho pavor da redação, trauma, esse é o problema. E o maior problema delas também é o de organizar as ideias. E, normalmente, esses problemas, eles são decorrentes de muitos outros, de ausências, né? Ausência de leitura, ausência de prática, ausência de leitura crítica, ausência de conhecimento de mundo, ausência de muitas coisas. Então, as pessoas vêm com essa dificuldade e por conta desses motivos. Entendi. Então, é super importante realmente a pessoa focar naquilo que ela tem mais dificuldade, né? Sim, é importante. Vamos lá. Então, pessoal, chegamos ao final de mais um podcast. Eu agradeço a presença da professora Cássia. Lembrando também que a professora Cássia faz correções de redações também, né? Dá aula. Então, se você tem dúvidas, não sabe por onde começar, a gente vai deixar aqui, ó, o Instagram da professora Cássia. Procurem ela lá. É @prof.cassiabraga. Então, você vai encontrar ela lá, tire todas as suas dúvidas. Então, ela tá aí à disposição para ajudar vocês que ainda vão iniciar nesse processo ou que
ou estão iniciando esse processo e não sabem se estão fazendo da maneira correta. Então, professora, para nós encerrarmos, eu gostaria que você desse um recado, uma dica para quem está nesse processo, já pensou em desistir, não sabe por onde começar. Dê uma dica para essas pessoas que precisam desse apoio nesse momento da gente para conquistar a aprovação. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui nos assistindo. Obrigada. E a dica é persistência, é treino, não tem fórmula mágica, não tem atalho. A dica é continuar, acreditar, tentar, se dedicar de verdade, o tempo que você tem, o tempo que você consegue, sem buscar coisas mirabolantes que estão totalmente fora do seu alcance. Vai na manha que vai dar certo. Então é isso, pessoal. Siga o conselho da professora Cássia. Então não deixe de seguir a gente nas redes sociais. Aqui tá a nossa rede social, Concurseiros da Educação Oficial. O meu Instagram também, que você tem dicas de estudo, Prof. Jennifer Suzane. E o da professora Cássia também, né, professora Cássia? Pode repetir? prof.cassiabraga. E é isso, pessoal. Agradeço pela presença de todos vocês. Fique ligado que temos mais convidados, teremos aulas gratuitas. Então, se inscreva no canal, curte aqui, para que esse canal cresça e a gente divulgue ainda mais conteúdo de qualidade para vocês. É isso mesmo, pessoal. Tchau. Obrigada.